Quanto maior for a tua vulnerabilidade financeira, maior a tua predisposição a aceitar risco na busca de uma chance de ganhar. Aquela sensação de estar num contexto de constante perda é tão desconfortável que ela prefere ter uma chance de vitória do que a certeza de seguir perdendo. Mas eu comecei a investir para ganhar dinheiro. Será? Será que isso não é uma evidência só daquilo que você está enxergando, mas que na prática tu está buscando fugir da certeza de não ter nada? Eu invisto no exterior, eu invisto no Brasil, eu invisto em outros ativos. Independente do nível de investidor que você seja, você precisa mitigar riscos. É o que eu disse antes. Não é se nós teremos uma crise, é quando nós teremos essa crise. Então, diversificação é algo importante na construção de um portfólio. Nós temos que entender isso e entender que no início, a alocação, buscando essa segurança, vai gerar menor retorno. E aí depois sim tu vai avançando para os outros níveis, buscando um pouquinho mais de risco. Quando tu vai escolher onde tu vai investir o teu dinheiro, onde tu vai aportar efetivamente o teu dinheiro, você precisa levar em consideração qual é como investir o seu dinheiro, um guia definitivo. Como assim, Jéssica? Agora vamos falar aqui neste canal sobre como investir, as estratégias e tudo mais, né? Qual é o melhor investimento? E, obviamente, você sabe que meu objetivo aqui não é trazer conteúdo técnico sobre finanças, mas falar sobre o comportamento atrelado ao dinheiro. E quando nós falamos de investimentos, é importante nós entendermos que os investimentos exigem uma aderência comportamental e exige que nós entendamos quais são as motivações por trás do processo de investir, para que a gente consiga efetivamente ter consistência ao longo do tempo, porque nada adianta você em um mês, agora eu vou investir, aí você investe um mês, e não investe depois, no segundo, terceiro, no quarto, não adianta nada. Então, nós temos que entender o que está por trás dessa construção de objetivo, de investimentos. Por que eu vou investir? Quais são os motivadores? E dentre esses motivadores, onde eu devo investir o meu dinheiro, levando em consideração esses motivadores. E esses motivadores, eles estão diretamente ligados com a teoria do portfólio comportamental, que é uma coisa que nós vamos discutir hoje, e depois a escolha dos ativos frente a esses motivadores é um outro aspecto que também envolve comportamento que nós vamos discutir hoje. Como você deve escolher onde colocar o seu dinheiro e o que levar em consideração nesse ponto, tomando alguns cuidados aos quais eu vou falar aqui. Então, é exatamente isso que nós vamos discutir no nosso episódio número 115. Inocente ela, né? Já passamos do 100 há muitos e muitos anos. Literalmente há muitos anos, né? Eu acho que o episódio número 100 já faz uns 2 anos. Ou menos, porque depois eu comecei a fazer 2 episódios por semana. Mas, com toda certeza, está perto de 1 ano e mais, né? Mas nós não estamos no 100, nós estamos no 215. Eu escrevi errado no meu papel aqui. Estamos no episódio número 215 do podcast Mais Que Finanças. Podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais. Eu comecei a estudar o tema de finanças comportamentais ainda na faculdade, ali por 2010, 2011. E desde então eu me dedico aos meus estudos exclusivamente nessa área. Eu tenho o maior orgulho de dizer que desde a minha faculdade, desde o início da minha trajetória profissional e intelectual, eu me dediquei 100% ao tema de finanças comportamentais. Isso foi na graduação, isso foi no mestrado, isso foi no doutorado, isso foi nas mentorias em que eu executei desde então e nos cursos, enfim, a minha vida é estudar economia e finanças comportamentais. E eu digo que eu tenho muito orgulho disso porque vai muito do que eu falei esses dias, né, em um dos episódios, o fato de ter foco. E eu sempre tive foco em estudar isso, e isso me fascina, e é um dos meus motivadores. E, portanto, levando em consideração a importância desses aspectos motivadores, é justamente o tema que nós vamos tratar hoje, só que falando de investimentos.
Antes que você fique nervoso ou nervosa, fique pensando assim, meu Deus, mas eu nem tenho dinheiro para investir, então eu não vou assistir, ou eu já estou num patamar de investimentos muito elevado que este conteúdo não é para mim. Os dois estão errados, porque nós aqui vamos discutir temas que são importantes tanto para aquela pessoa que ainda não investe, que vai começar a investir, tanto para aquela pessoa que já investe, já tem um patrimônio e que vai se beneficiar dos conteúdos que nós vamos discutir aqui. Por quê? Porque é muito negligenciado esses aspectos relacionados à motivação no processo da construção do investimento. Quando a gente... Eu vou te fazer uma provocação. Pensa só. Quando você pensa assim, eu quero guardar dinheiro. Tu consegue identificar o motivo pelo qual tu quer guardar esse dinheiro? Se a pergunta fosse, ok, eu vou guardar dinheiro. Mas se eu tivesse que, em uma frase, dizer o motivo pelo qual eu quero guardar dinheiro, eu saberia. E aí é que tá, né? Foi evoluindo os estudos nesse aspecto e foi desenvolvido o que se chama de teoria do portfólio comportamental. Quem é da área de finanças, mais tradicional, sabe que dentro da área de finanças nós temos vários estudos que vão avaliar essa questão de portfólio. Então, como construir um portfólio? O que é o portfólio? É a estrutura, é a alocação dos investimentos. Qual seria a melhor alocação que eu teria um melhor ganho em termos de retorno com esses meus investimentos? E quando vem a teoria do portfólio comportamental, ela discute o seguinte, ok, os ganhos são importantes, a alocação é importante, montar esse portfólio é importante, mas nós temos que entender para cada fase desse investidor o que faz sentido. E aí ele parte do seguinte pressuposto, nós temos 4 níveis de construção desse portfólio, em que a cada nível, pensando numa pirâmide, a cada nível uma necessidade é atingida para que eu possa partir para a necessidade seguinte. Se você é da área de administração, ou já me escutou falar aqui, isso está muito ligado com a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow, que é algo estudado recorrentemente dentro da área de gestão, de administração. Qual é a hipótese de Maslow, embora já tenha também algumas críticas em relação a isso, e eu já discuti em algum outro podcast por aqui isso, mas esse não é o tópico. Mas olhando só para a pirâmide de Maslow, Maslow parte do pressuposto de que não tem como eu pensar em aspirações, em autorrealização, em me sentir plena, em ter aquela sensação de legado, aquela sensação de propósito, de significado, se eu não estou conseguindo comer, se eu não consigo dormir, se eu não consigo atender as minhas necessidades básicas. Então ele cria a pirâmide com essa ideia de que primeiro eu tenho que atender as minhas necessidades básicas, alimentação, sono, questões fisiológicas, depois eu tenho que atender a minha segurança, para depois as questões de relacionamento e só lá no final as questões de autorrealização, de tu pensares efetivamente no teu significado, no teu propósito e aquilo que faz sentido para ti, que vai te dar essa sensação de autorrealização. E aí a teoria do portfólio comportamental, ela parte muito dessa construção, dessa ideia de que esses níveis de investimento, eu só posso partir para o próximo nível se eu atender o primeiro. E qual seria a primeira necessidade quando se fala de investimentos? Qual é o primeiro motivador? O primeiro motivador que toda e qualquer pessoa começa a investir é para construção de segurança. Mesmo que isso não seja completamente consciente. Eu vou dar um exemplo. Tu pode pensar assim, não, mas eu sou uma pessoa extremamente tolerante ao risco e eu comecei a investir porque eu queria crescer meu patrimônio, porque eu quero resultado, porque eu quero aceitar o risco para que eu possa ter algo. E aí é que tá, olha só. Quando nós olhamos para a teoria da perspectiva, que é a base das finanças comportamentais, nós vamos discutir a questão de aversão à perda e nós vamos discutir a questão do efeito certeza. O que isso significa? Que nós somos pessoas que tendemos a buscar certezas. Eu prefiro ter a garantia
de algo na mão, por exemplo, né, aquele velho ditado, melhor um pássaro na mão do que os dois voando. Então, eu prefiro ter a certeza de ter um pássaro na mão do que correr o risco de ficar ter a possibilidade de ter dois, mas no final das contas os dois voarem. Então, eu prefiro um pássaro na mão do que dois voando. É um clichê, é um exemplo hipotético, mas no final das contas nós temos muito isso. Só que, se nós nos aprofundarmos nesse conhecimento, tem um outro ponto. Quando tu não tem nenhum pássaro na mão, qual é teu comportamento? O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa ela já está numa condição que financeiramente não é satisfatória, ou ela está em escassez, ou ela percebe que ela não consegue dar conta de atender a sua família, que a sua família está com necessidades básicas, que a sua família, ou por vezes, não está sendo atendida às outras necessidades de bem-estar, de desejos, e aquilo começa a incomodar aquela pessoa, ela tende a comprar uma ideia de, bom, eu não tenho nada a perder. Eu já tô aqui no negativo, digamos assim. Então, eu vou correr o risco. Ela prefere correr o risco para ter uma chance de ganho do que ter a certeza da perda. Olha que interessante. Eu vou repetir, porque pode ser que não tenha ficado claro. Nós preferimos a certeza, certo? Certo. Então, entre um pássaro na mão e dois voando, eu fico com um pássaro na mão. Agora, quando os dois pássaros estão voando, eu compro o risco, porque eu não tenho nada a perder nessa mão. Não tem nenhum pássaro aqui nessa mão. Então, eu compro o risco. O que isso nos diz? Que as pessoas, quando elas estão perdendo, quando elas não têm dinheiro, quando elas não têm condições financeiras, elas aceitam correr mais risco. Não porque elas são pessoas extremamente tolerantes ao risco, não porque elas são pessoas que agora elas não vão mais preferir a certeza. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é um movimento de que a situação é tão desconfortável, aquela sensação de estar num contexto de constante perda é tão desconfortável que ela prefere ter uma chance de vitória do que a certeza de seguir perdendo. Ela prefere ter uma chance de vitória, ou seja, eu prefiro ter uma chance de ganhar algo do que ter a certeza de estar sempre perdendo. Portanto, inclusive aquela pessoa que justifica o seu investimento, como eu vou fazer uma aposta, eu vou entrar numa bets, né, uma aposta esportiva, eu vou entrar no jogo do tigrinho, eu vou me alavancar comprando criptomoedas, eu vou operar, para quem é desse meio mais de investimento bruto, assim, eu vou falar alguns termos que quem não é da área também não precisa te apavorar, não. E não vai fazer diferença tu saber. Mas digamos que tu seja aquela pessoa que tá fazendo day trades, né? Que tu é aquela pessoa que tá ali comprando e vendendo. E tu pensa assim, agora é a minha última chance, eu já perdi tudo. Tu vai correr o risco. Derivativos, mini índices, né? Tudo isso, esses comportamentos de grande agressividade, boa parte das vezes, esta agressividade em relação aos investimentos esconde na realidade uma busca por segurança. Uma busca por uma oportunidade de não seguir perdendo. Uma chance de ter algum ganho. Então, quanto maior for a tua vulnerabilidade financeira, maior a tua predisposição a aceitar risco na busca de uma chance de ganhar. Por que eu estou trazendo todo esse contexto? Porque quando eu falo da teoria do portfólio comportamental, um primeiro argumento que a pessoa diz é: mas eu comecei a investir para ganhar dinheiro. Será? Será que isso não é uma evidência só daquilo que você está enxergando, mas que na prática tu está buscando
fugir da certeza de não ter nada. Então tu tá querendo uma chance de ter alguma coisa. E isso é relevante aqui nesse contexto, por quê? Porque a teoria do portfólio comportamental diz que todos os investimentos, eles começam na base da pirâmide. E a base da pirâmide é essa busca por segurança. É eu construir um investimento que me dê uma garantia de segurança, que eu consiga arcar com as minhas responsabilidades, que eu consiga atender e encarar caso aconteça um imprevisto, eu consiga bancar esse imprevisto, que eu consiga pagar as minhas contas sem grandes preocupações. Isso é extremamente relevante quando se fala de bem-estar financeiro. Tu consegue pagar tua conta durante um mês sem te preocupar se tu vai dar ou não conta de pagar? Se todo mês tu inicia o mês e pensa assim, caramba, não sei se esse mês vai dar, isso é extremamente danoso do ponto de vista de bem-estar subjetivo. Agora, se tu inicia o mês e esse tipo de pensamento nem passa pela tua cabeça, porque tu já tem tudo organizado e tu tem condições de arcar com os teus compromissos, por quê? Porque tu fez os teus compromissos já pautado naquilo que tu ganhava. Então, tu tá tranquilo. Comprar segurança é isso. Principalmente segurança da minha família e de qualquer ameaça, né? Então eu garantir a segurança da minha família e de qualquer ameaça que pode acontecer e conseguir arcar ali com os compromissos mês a mês. Então esse deveria, e na maior parte das vezes só que de forma não consciente, como eu mencionei, o primeiro objetivo no processo de investimentos. Eu quero construir segurança. O segundo objetivo dos investimentos é começar a construir algo que vá aumentando minha condição de ampliar a minha renda. Então, quando eu começo a investir, eu penso, eu vou investir, porque lá na frente isso vai me agregar na minha renda. Vai aumentar o quanto eu ganho. E isso é benéfico, principalmente para me proteger da inflação. Portanto, o segundo motivo de investimentos, na teoria, segundo os pesquisadores, estaria muito pautada nisso. Eu vou investir para que esses investimentos me deem dividendos, me deem rentabilidade, me deem um excedente do meu salário, caso eu tenha, seja uma CLT. Ou se eu sou autônomo, se eu sou um empresário, que lá no futuro eu tenha condições de ter esta renda passiva. É como se eu fosse ter dinheiro ali suficiente para me aposentar, mesmo sem ter um salário do governo. Então, o segundo objetivo estaria pautado nisso. O terceiro objetivo, aí sim nós entramos em crescimento. Como assim em crescimento? Eu vou crescer, eu vou diversificar meus investimentos, eu vou assumir um pouco mais de risco, porque eu já garanti a minha segurança. Eu já garanti a minha renda no longo prazo. E agora eu vou aceitar um pouquinho mais de risco para crescer. Para na última etapa da pirâmide, aí sim nós trabalharmos com as aspirações, com um aumento real de patrimônio. Então, olha que interessante. Eu tenho segurança, eu tenho adicional de renda, para depois ter crescimento e aspirações. Então, essa pirâmide, ele vai construindo ela e ele vai colocando que para cada fase de vida tem um estilo de investimento diferente. O que não significa que essas etapas, elas aconteçam de forma isolada. Como assim? Essas necessidades, elas coexistem. Então, diferente da pirâmide de Maslow, que eu só parto para a segurança depois que eu tô com as minhas necessidades básicas atendidas, de alimentação, sonos, a casa, né, aquela coisa de fisiológica, eu só passo para a segunda quando eu tenho a primeira. Na teoria do portfólio comportamental, eu posso estar nutrindo segurança, nutrindo adicional de renda e nutrindo crescimento e aspirações. Então, eu vou trabalhar com esses objetivos de forma que eles coexistam. Por que isso é interessante?
Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Jéssica, eu comecei a construir a minha reserva de emergência. Ai, mas parece que a coisa não anda, né? Parece que assim, eu coloco dinheiro, eu não vejo tanto resultado. Eu já queria estar montando um investimento que lá na frente pudesse me dar uma renda passiva. O que tu acha? Posso fazer as duas coisas concomitantemente? E aí é que está. Sim, você pode, porque essas necessidades, elas coexistem e podem coexistir. Então, tu pode estar construindo a tua segurança, embora é interessante que a tua segurança já tenha uma base mais forte, mais sólida. O que eu quero dizer com isso? Que tu não pode, assim, vou guardar R$1 para segurança e R$1.000 para o restante da pirâmide, entendeu? Só se a tua segurança já está muito bem estabelecida. Por exemplo, na minha estrutura de pirâmide de investimentos, eu não olho mais tanto para a minha segurança. Por quê? Porque ela já está consolidada. E quando eu digo não olho para a minha segurança, eu não olho para a segurança no sentido de escolher investimentos que vão atender as necessidades do mês e atender alguma ameaça se acontecer. Ameaça comigo, com a minha família. Mas isso nada tem a ver com eu não olhar para o meu portfólio pensando em segurança. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou mais montar a minha reserva de emergência, porque ela está pronta. Mas o fato de eu estar com a minha reserva de emergência pronto não vai fazer com que o tópico segurança ele seja excluído da minha análise de investimentos. Porque o meu objetivo com o meu portfólio de investimentos ainda segue sendo eu fazer com que o meu patrimônio cresça, mas que me garanta renda lá no futuro. E que, olhando para cenário, eu não venha a ter prejuízos. No sentido assim, eu invisto no exterior, eu invisto no Brasil, eu invisto em determinados ativos no Brasil, eu invisto em determinados ativos no exterior, eu invisto em outros ativos. Eu tenho que mitigar risco sempre na escolha desses ativos. Eu nunca posso esquecer, por exemplo, que a qualquer momento pode romper uma crise. Economia é cíclica. Eu já falei isso aqui milhares de vezes. Não é se vai acontecer uma crise, é quando vai acontecer uma crise, porque ela vai acontecer. Economia é cíclica. Com isso, embora eu já tenha atendido a segurança básica, reserva de emergência, lidar com algum imprevisto que me surja, embora isso já tenha sido atendido, a base da pirâmide de segurança, ela sempre vai estar inerente aos meus investimentos, independente do nível da pirâmide que eu esteja. Por quê? Porque investir significa mitigar risco. Sempre. Independente do nível de investidor que você seja, você precisa mitigar riscos. O que significa mitigar risco? Eu preciso equilibrar a relação risco-retorno. Eu não posso correr um risco buscando um prêmio muito alto que não me dê esta relação risco-retorno atraente. Não seja para mim uma relação risco-retorno atraente. Eu tenho que olhar e pensar. Se der certo, me dá um bom resultado. Se der errado, eu não morro. Então eu tenho que estar sempre mitigando essa relação risco-retorno. Até porque se eu não mitigar essa relação risco-retorno, há uma enorme probabilidade de o meu portfólio ficar negativo. Minha carteira ficar negativa. Porque eu vou investir daqui a pouco em coisas muito arriscadas, dá um colapso na economia, uma crise, e aí eu tô perdendo valor. Aí o objetivo inicial, que era não perder valor dentro dessa minha estrutura, vai por água abaixo. Então, embora eu já esteja numa camada que eu estou construindo cada dia mais essa estrutura de renda no longo prazo, segurança não morre nunca. E quanto mais alto tu vai nessa pirâmide, e aí sim,
estando com todos esses outros muito bem solidificados, aí tu aceita dar uma micro desbalanceada nessa relação risco-retorno. Então, quem está lá no topo da pirâmide, sei lá, uma pessoa bilionária, não vai fazer diferença para ela perder 500 mil. Aí ela aceita correr um pouco mais de risco. Exemplo, existe um paradoxo que se chama Paradoxo de São Petersburgo, que é muito antigo, né? 1700 e pouco. E foi a base, inclusive, das discussões da tomada de decisão frente a valores subjetivos. E isso foi uma das coisas que, inclusive, deu um pontapé inicial para mais tarde surgir a teoria da perspectiva. O paradoxo de São Petersburgo, ele dizia o seguinte: se eu preciso sair de Amsterdã para ir para São Petersburgo, eu tenho 100 barcos e o João tem 5 barcos. Quem vai estar disposto a pagar um seguro? Eu que tenho 100 barcos ou o João que tem 5 barcos? Ele disse, o João está muito mais predisposto a pagar o seguro do que a Jéssica. Porque se a Jéssica perde um barco, de 100 não faz diferença. Agora, se o João de 5 barcos perde um, aquele um faz muita diferença. Então, a predisposição ao risco do João por ter um patrimônio menor do que o da Jéssica é menor. Já que perder algo ali naquele contexto representa muito. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Essa relação risco-retorno, ela sempre vai estar pautada em onde que eu estou dentro da minha construção patrimonial. E por que eu julgo que é interessante você ter esta percepção? Porque muitas vezes, ou você está naquele patamar de tudo ou nada, que eu estava explicando antes, no sentido de que eu não tenho nada a perder, então eu vou correr o risco, e aí ao invés de aquilo ali potencializar os teus ganhos, tu definitivamente fale. Então é péssimo estar naquilo ali, naquele desespero do tudo ou nada, né? Já que eu não tenho nenhum pássaro na mão, eu vou arriscar tudo. É ruim estar naquele ambiente. Como é ruim também, por vezes, tu tá no segundo, terceiro nível dessa pirâmide e tu colocar tudo que tu construiu a perder. Por uma decisão errada de investimento, por vezes. Por ter comprado um risco que talvez não era a hora de ter comprado. Porque, diante da pergunta se der errado o que acontece, a resposta era, tô falido. Então, tu tomou a decisão errada. Tua relação risco e retorno para tua condição, para o teu contexto foi inadequada. Por isso que a gente tem que entender muito, assim. A parte da estrutura de segurança, em qualquer nível que se esteja de investimentos, ela sempre vai, em alguma medida, coexistir com as demais. Então, vai existir este desejo de segurança, esse desejo de criar renda para uma aposentadoria e esse desejo aspiracional de crescimento. E essas coisas, a depender do nível que tu vai tendo, elas vão coexistindo. Então, a Jéssica hoje, ela ainda quer segurança, porque eu fico mitigando riscos. A Jéssica hoje está construindo um portfólio, uma carteira de investimentos na perspectiva desta construção de renda. Mas eu estar nesses níveis não impede que em alguma medida eu já não esteja trabalhando nesse crescimento, nesse aumento de patrimônio, nessa busca por atender às aspirações. Então essas três coisas elas vão se coexistindo. Só que eu só consigo coexistir a segurança com o aumento da renda no longo prazo porque eu já atendi a de baixo. O que eu quero dizer com isso? Existe coexistência? Essas coisas coexistem. Então, coexiste com busca de renda, segurança, porque a segurança já está atendida. Mas eu não posso primeiro querer buscar a de cima e não ter a de baixo, entendeu? Então, eu sempre vou construindo como pirâmide. Se eu faço ao contrário, eu estou entrando no tudo ou nada. E aí tá errado. Então, elas coexistem depois que a de baixo já está estabelecida. Aí elas coexistem.
Jéssica, o que isso tem a ver com como investir o meu dinheiro? Quando tu vai escolher onde tu vai investir o teu dinheiro, onde tu vai aportar efetivamente o teu dinheiro, você precisa levar em consideração qual é o objetivo central que esse investimento está atrelado. Se eu estou com um objetivo centrado única e exclusivamente na base da pirâmide, que eu não comecei ainda nem a construir reserva de emergência, o que eu tenho que buscar no investimento é segurança, ter uma rentabilidade que me proteja um pouco, nem que seja da inflação, e ter liquidez. Porque se acontece um problema, eu tenho que ter disposição daquele dinheiro. Então, uma rentabilidade ok, sem risco, com liquidez. E aí que é muito desafiador, porque muitas pessoas nesse nível, como eu disse, meu Deus, mas eu não tô vendo o dinheiro acontecer. Tudo bem, então vai aos poucos subindo de nível, mas esse nível ele tem que estar bem estabelecendo, ele tem que estar mais bem estabelecido do que os de cima. É o exemplo que eu dei antes. Eu não posso não ter reserva de emergência, ter R$1.000 para investir e colocar só R$1 para construção da segurança e 999 para construção de aumento de renda. Se aqui eu ainda não estou bem sólido. Então coloco 500. Aí depende muito de traço de personalidade, enfim, a gente poderia se aprofundar em outras questões de perfil comportamental, tolerância ao risco, enfim. Mas assim, nós temos que ter bom senso nessa construção. E eu sei que no início é bem desafiador. Quando eu comecei a investir, nós não tínhamos muito dinheiro para investir. Então a gente ia investindo aos poucos mesmo, para a construção dessa segurança. E passinho por passinho, passinho por passinho, passinho por passinho. E por vezes esse passinho por passinho nós começamos, eu coloco o nosso marco zero lá por 2016 e 2017, que foi quando nós viemos para Florianópolis e nós não tínhamos nada. 2016 a gente não conseguiu guardar nada. Nós estávamos naquela fase de que R$20 fazia diferença para a sobrevivência. Mas hoje em dia eu julgo que poderia ter colocado ali já tipo R$50 por mês, sabe? Enfim, eu comecei a colocar em 2017. E aí de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, sabe aquele... Eu coloco e não vejo crescer, eu coloco e não vejo crescer. E aí foi 2024, 2025 que realmente nossos aportes, nossos investimentos, eles tomaram uma proporção significativa, que hoje a gente olha e diz, estamos numa condição muito boa, muito favorável e muito acima, né, da média, assim. Mas isso levou muito tempo. A gente está em 2026, então nós temos aí 9 anos de construção, né? E é interessante a gente apontar para isso, porque no início é muito desafiador, porque tu não vê a coisa tendo resultado. Só que tu precisa persistir. Porque daí tu vai ter a chance de comprar teu bem-estar financeiro. Se tu não persistires, tu vai ter a certeza de que você não terá bem-estar financeiro. Então, nós temos que entender isso e entender que no início a alocação, buscando essa segurança, vai gerar menor retorno. E aí depois sim tu vai avançando para os outros níveis, buscando um pouquinho mais de risco. Então, renda. Então agora eu vou começar a colocar em fundo imobiliário. Ou vou começar a colocar em alguns outros fundos que têm uma rentabilidade maior do que um CDB, LCI, aceitando um pouquinho mais de risco. Ou agora que eu já tenho um patrimônio maior, eu vou aceitar um portfólio com um nível de risco maior e vou para o exterior. O que eu não acho que no exterior é buscar um risco maior, muitas vezes é mitigar risco. Eu não deixaria meu patrimônio aqui no Brasil 100%, de forma alguma, porque eu sou pessimista em relação ao Brasil. E no final das contas também não só ao Brasil, é o que eu disse antes. Não é se nós teremos uma crise, é quando nós teremos essa crise. Então, diversificação é algo importante na construção de um portfólio. E aí, tu vai indo nesse avanço. E quando a gente fala de investimentos, empresas também são investimentos. Então, se tu decidir empreender, é um investimento. E provavelmente é o maior e melhor investimento que tu possa fazer, caso tu venha a desenvolver um negócio que dê frutos. Quando nós começamos a planear, a gente investiu R$15 mil.
14 mil reais para ser exata. Imagina, 14 mil reais foi em final de 2019, 2020. Hoje é a empresa que nós temos. O resultado que nós temos mensal de distribuição de lucro. Então, por vezes nós vamos olhar e dizer assim, eu vou investir em várias outras coisas. Talvez daqui a pouco o caminho é, dentro dessa busca por crescimento, tu investir em ti, em construção de uma empresa, ou se tu trabalha e tem espaço para crescer no lugar que tu trabalha, haja como dono, empreenda. Como eu digo, intraempreendedorismo é um conceito que a gente aprende dentro de finanças, do curso de administração, para que esse investimento pode tirar um fruto muito maior do que tu passivo. E aí, galgando essas etapas. E aí, voltando para o ponto de escolha. Então, cada fase vai exigir um tipo de escolha. E aí, eu quero chamar um alerta dentro dessas escolhas. Muitas vezes, quando nós vamos escolher onde nós vamos investir, nós começamos a buscar coisas na internet. Então, eu vou buscar influenciadores que indicam e sugerem alguns tipos de investimento. Se você está escutando Pituca começou a sua loucura. E o pior é que o Guilherme também está em reunião. E aí ela está aqui latindo do meu lado, querendo comida. Mas respiramos e não vamos pirar. Vamos ignorar e seguir o baile. Então, quando nós vamos começar a fazer esses investimentos, nós tendemos a buscar informação. E aí a informação que nós temos acesso hoje é na internet. Eu vou na internet buscar sugestões de onde é que eu posso colocar meu dinheiro, onde é que eu posso investir e tudo isso. Bom, dito isso, que eu vou buscar sugestões na internet, Pitu, não. Ninguém merece, né? Eu digo que aqui em casa quase o cachorro manda mais que a gente. Não tem cabimento isso. É fome isso, só pra constar. Só que ela já comeu às 4 horas. É a treta que nós temos. Eu criei uma filha mimada. É isso que acontece, sendo real. Pitu, deu, sossegou. Olha aqui, ó. Pronto. Ela vai sossegar para nos deixar finalizar. Então, o investimento, a busca por informações, ele acontece muito aqui na internet. E aí, olha que interessante o que um estudo fez na Holanda. Eles pegaram influenciadores, 21 influenciadores, começaram a analisar quais eram as sugestões que esses influenciadores de finanças, eles davam. Então, eles acompanharam se o influenciador estava mostrando uma determinada ação com um bom resultado, se ele mesmo estava mostrando que ele estava comprando, se ele estava mostrando, esse ativo é muito, muito, muito promissor, invistam aqui e tal, como sugestão. E aí eles mapearam todas essas sugestões desses influenciadores e pegaram um histórico de 6 meses para trás para entender se essas ações elas estavam tendo bom resultado ou não historicamente. E acompanharam mais o resultado durante um mês para frente, para ver se elas realmente apresentavam o resultado ao qual eles estavam sugerindo. Olha que interessante. Todas essas ações em média, as ações que esses influenciadores estavam indicando, elas apresentavam um histórico muito positivo de resultado, de retorno. E aí vem um ponto bem interessante. Quando o influenciador ele apresenta uma ação, ele cria um storytelling em relação àquela ação, para que tu seja convencido de que aquela decisão de investimento é uma boa decisão de investimento. E é muito mais fácil eu criar uma história em cima de algo que já está dando certo do que algo que está dando errado. Então, eles vão olhando e tem vários vieses. Nossa, mas se está dando certo, né? Vai continuar. Otimismo, excesso de confiança, enfim. E aí, então, tem esse ponto de que elas estavam indo muito bem. Depois da indicação, o que se percebeu? Que dentro de uma semana e depois de um mês, que o retorno dessas ações, em média, caíram. Tanto de ações quanto de criptomoedas. As criptomoedas, então, caíram muito. E aí eles conseguiram provar que
nós temos que ter muito cuidado com as informações as quais nós pegamos de influenciadores, porque, primeiro, o influenciador pode ser que não seja uma pessoa completamente especializada na área, que não tenha conhecimento profundo, né? E que, por vezes, ele vai fazer indicações erradas para ti, para o teu contexto. E ele, talvez por não ter uma experiência de mercado muito grande, ele tem uma maior suscetibilidade a incorrer em alguns vieses, em alguns erros. A pressão, aquela coisa da escassez daquele produto, da urgência, um IPO. Nossa, você tem que entrar agora porque a ação vai ser vendida pela primeira vez. Prova social, efeito manada, FOMO, né? Que é aquela coisa de medo de ficar de fora. E aí, por ele ser mais suscetível a incorrer nisso, ele acaba dando uma sugestão um pouco pior. E aí eles compararam a sugestão do influenciador com um profissional e esse profissional tem sucesso. E esse profissional, ele apresenta um resultado melhor do que o do influenciador. Em resumo, o que eu quero dizer com isso? Nessa construção de portfólio, de investir e onde investir teu dinheiro, entenda. Você tem que olhar os teus investimentos como fases e o risco que tu deve aceitar deve ser coerente com essa fase. E você deve ter cautela com as informações que você usa para fazer esses aportes. Quem é a pessoa que tu está levando em consideração para te dar aquela sugestão? Qual é a bagagem técnica, a profundidade dela de conhecimento? Qual a formação dessa pessoa? Qual o histórico dela em termos de resultados? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque por vezes nós também estamos incorrendo no efeito manada, simplesmente seguindo uma sugestão, e essa sugestão é uma furada. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Jéssica, o que fazer então? Se você já está num patamar de investimento acima de 300 mil, eu sugiro fortemente que você tenha uma assessoria de investimentos, que vá olhar para o teu caso. E aí tem uma questão muito complicada em relação à assessoria de investimento, e é por isso que eu acho que muitas pessoas acabam indo para influenciadores e se envolvendo com os influenciadores e desconsideram o ponto da assessoria de investimentos, né? É porque tem muita gente fazendo mutreta no mercado de assessoria de investimentos. Como os assessores de investimentos recebem comissionamento por aquele que indicam, tem um monte de assessor sugerindo um monte de coisa ruim e que essas coisas ruins vão prejudicar o cliente. E isso acontece. Isso acontece, tanto é que eu levei muito tempo para que eu pudesse ter uma assessoria que eu indique, que eu confio. E eu só tenho hoje uma assessoria que eu confio e indico porque são meus amigos e eu conheço eles para além do negócio. A gente convive, a gente come churrasco junto, e aí isso vai fazendo tem conversas longas, né, sobre valores, sobre o que é importante para a vida, sobre o negócio. E isso me dá segurança para indicar hoje a Edro, que é a assessoria de investimentos que eu indico, justamente por essa proximidade. Mas levei muito tempo, por quê? Porque eu não tinha uma assessoria de investimento, meus amigos não tinham uma assessoria de investimento que eu pudesse indicar, né? O que eu quero construir isso e que eu quero que tu saia daqui? A tua construção e o teu caminhar de investimentos tem níveis. Segurança é a base de tudo isso, não queira inverter a pirâmide e não saia por aí pegando sugestões e indicações ao vento que, por fim, podem mais te prejudicar do que te ajudar. Tá certo? E não desista. Investimento é um processo longo. Não é que nem dieta, eu digo, eu não gosto de dieta, porque dieta tem um ponto final. Investimento é a mesma coisa. Não pense assim, agora eu vou fazer investimento. Tu vai fazer investimento pro resto da tua vida. E isso é ótimo. Não desista. O início é doído, o início é desafiador, mas vai fazer toda a diferença pra tua vida e pra compra do teu bem-estar financeiro. Tá certo? Meu muito obrigada. E agora eu preciso urgentemente dar comida pra essa criança, porque ela já está insuportável. Desculpe se o barulho... Eu acho que o barulho não pega aqui, porque... Esse microfone, ele é bom assim, mas se pegou, me desculpa. A inconveniência é que não temos babá para cachorro. E aí eu gravando guia em reunião, no final das contas,
ela fica aí incomodando nesse horário, tá certo? E aí eu, como gosto que nós tenhamos um papo muito aberto e sem frescura, não fico mandando cortar. Poderia, mas não fico. Se você prefere que eu corte, nas próximas vezes eu cortarei. Obrigada e até a próxima.